Olá, primeiro ano AFD, primeiro BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Nos dois vídeos anteriores eu falei um pouquinho sobre as políticas públicas, a partir das políticas públicas até chegar nas políticas públicas educacionais. E comentei com vocês sobre o que são, de onde vêm, para que servem. Falei com vocês que o Estado é o responsável por elas, mas que nós, enquanto sociedade civil, temos, não vou dizer obrigação, mas deveríamos cobrar do Estado para que o Estado devolva de alguma forma o tanto de imposto que ele nos leva dia a dia, Estamos vivendo e pagando impostos, então se faz necessário cobrar um pouco desse Estado a devolutiva. Hoje eu queria comentar com vocês a apostila que eu lhes enviei, uma apostila bem pequena, acho que o vídeo vai ficar curto também, que é a apostila com o título Segundo Trimestre, Aula 10, Políticas Públicas Educacionais. Bom, ali vem uma pergunta que eu já esclareço para vocês: quem faz as políticas públicas da educação? E a resposta vem no bojo, Os deputados estaduais, deputados federais, senadores, vereadores, enfim, o poder legislativo é o responsável por aprovar essas leis. Quando tem um assunto polêmico, sempre tem, quando tem um assunto para modificar, olha, vai modificar o financiamento estudantil, vai modificar o currículo tal. Então, essas modificações partem do poder legislativo, que, como vocês sabem, é o poder que faz as leis, Na esfera federal é o Senado e a Câmara dos Deputados, primeiro a Câmara dos Deputados, depois o Senado, deputados federais. E na esfera estadual são os deputados estaduais, aqui no município são os nossos vereadores. Então, esses profissionais, esses cargos aí, eles são vitais, são importantes, A pessoa costuma brigar muito pelo poder executivo, mas esquece que quem faz as leis de fato, quem aprova de fato, é o poder legislativo. Que tenhamos bastante atenção sobre quem estamos escolhendo, Bom, o poder executivo. É evidente que o poder executivo propõe as coisas para serem votadas por decretos, leis. Então, o presidente quer mudar alguma coisa, ele pode convencer. Já ouviram falar? O presidente foi negociar com sua base aliada? O que é essa base aliada? Para definir de maneira bem sintética aqui, são os deputados e senadores. Então, quando o presidente quer modificar uma lei educacional, ele está achando o orçamento dele meio engessado, ele vai lá e faz umas propostas para o Poder Legislativo e consegue aprovar. Isso não é o presidente X. Todo presidente faz isso. Tem que se reunir com o Congresso para tentar aprovar alguma lei. Por isso que o presidente que tem uma base aliada, ele aprova o que ele quiser lá sem dor de cabeça. Quanto mais deputado de oposição, mais dificuldade o presidente terá para aprovar as suas leis. Bom, dito isso, acho que vocês já têm noção de como funciona então. O presidente, o governador e o prefeito podem propor, desde que ele tenha o poder de convencer seus vereadores, seus deputados estaduais, seus senadores e deputados federais, cada um em seu respectivo nível. Nós, cidadãos, temos o papel de cobrar, Já falei isso para vocês várias vezes. Muitas políticas surgem de cobranças, tá? Não vão achar que surgem do nada. São pressões populares, são petições, manifestações, enfim, vários mecanismos, entidade civil organizada, sociedade civil, que tem por intuito originar essas políticas públicas, Então, tem muita importância a nossa participação. E eu citei aqui alguns poucos programas, só que eu não citei para explicá-los. Na próxima aula é que eu vou entrar nos programas federais e explicar descendo de nível. Vou pegar lá da União até chegar no nosso município. Mas eu citei alguns aqui na página 1, algumas políticas da educação. Programa Brasil Alfabetizado, uma tentativa de reduzir a alfabetização. Educação para jovens e adultos, que é o nosso EJA, que funciona. Resumidamente, é para quem não teve educação na idade certa, Não é todo mundo que teve a oportunidade de ir para a escola.
Então, se essa pessoa é adulta e nunca estudou, vai poder terminar a sua educação pelo EJA. Esse EJA, gente, ele é atacado constantemente. Direto tem que ter grupos defendendo, porque eles querem acabar com o EJA, porque querem diminuir. Para manter esse sistema é uma luta contínua, né? Atende desde o ensino fundamental até o médio. Eu já dei aula no EJA, os alunos, eles são, pelas experiências que eu tive, né, vou falar aqui pelo Paraná, os alunos, eles são muito dedicados, são pessoas que trabalham, que querem aprender, que estão o tempo todo prestando atenção. Senhoras de 60, 70 anos estão lá tentando aprender, tentando modificar o seu mundo, porque afinal, já pensou como que é estar no mundo hoje que você não consegue ler? Imagina você não conseguir ler nada. Você não estaria no Facebook hoje em dia, você não estaria no WhatsApp, você não leria uma mensagem, você não vive praticamente, né? Então, esse EJA visa erradicar o analfabetismo e tem resultados muito eficientes, né? Crianças que sofreram bullying na escola e abandonaram a escola por causa disso, ninguém viu o caso. Enfim, essa é a função do EJA. Falarei mais em tempo oportuno desses termos. O Pronatec também, né, que basicamente incentivava a educação tecnológica e profissionalizante. Essa ideia é ampliar, dar uma formação para que o aluno já saia para o mercado de trabalho. Foi um programa criado também. O ProUni, eu já conversei com vocês. Basicamente, você faz o Enem, se você tiver uma nota boa, você consegue entrar em universidade particular com bolsa de 100%. Já que estão falando do ProUni, eu sou defensor. Na minha faculdade de História eu me formei porque o ProUni me deu essa possibilidade. Da minha família eu fui o primeiro a ter educação superior, aí a segunda eu já consegui pagar, né? Porque a primeira eu não consegui pagar, não tinha condição financeira de pagar. Consegui fazer pelo ProUni, na minha segunda graduação por minha conta, a terceira também por minha conta. Então esses programas, eles são incentivadores, né, que te dão aquele primeiro suporte. Graças ao ProUni eu consegui fazer minha primeira, pagar a segunda e pagar a terceira faculdade, além dos outros cursos. Bom, as bolsas são destinadas a estudantes de baixa renda, que não tem ensino universitário. Você faz a prova do Enem, se for bom você consegue ingressar na faculdade. Aí tem o SISU, a nível federal, irei comentar também com vocês. Mediotec, programa Escola Acessível, que uma escola itinerante, apoia a formação de licenciaturas dos povos indígenas, o ProLIND. Hoje em dia nós vemos advogados que são indígenas, né? Até isso, o índio, se ele quisesse debater, dependeria exclusivamente da FUNAI ou de alguns filantropos. Agora, com esse programa, é possível ao índio sair do seu território, aprender as ciências e voltar para a sua região, defender o seu povo no terreno dos brancos, né? Apoio à formação superior, já falei sobre isso. Programas Caminho para a Escola, que traz a questão do transporte escolar, permite que o aluno que mora lá no rincão, no norte, no nordeste, aqui no Paraná tem rincões, né? Todos os estados têm rincões, permite que esse aluno consiga chegar até a escola tendo o seu transporte custeado pelo governo. O Fundeb, eu não vou antecipar aqui porque eu vou dar uma aula bastante grande sobre bastante extensa sobre esse tema, então só a título de citação. Educação em prisões, é um programa também que eu tive a honra de participar, é um programa muito bom, que visa ressocializar os apenados ali, né? Os apenados, as pessoas que cometeram crimes, se eles estudarem, eles têm redução de sua pena, e assim, qual que é a ideia aqui? A ideia não é você prender e jogar o cidadão, deixar lá por conta. Seria você tentar reinserir o cidadão na sociedade. Também tive a oportunidade de dar aula para detentos. Em geral, eles participam muito das aulas. São pessoas que se você propusesse, por exemplo, um trabalho para eles, se você propusesse qualquer coisa, eles faziam. Eu passei, acho que eu devo ter tido mais de 1000 alunos aqui na região do Paraná, e alunos detentos, e as minhas turmas eram de 20 alunos, todos eles participavam efetivamente da aula, né? Então,
e ávidos por aprender, por diminuir a pena, por tentar um serviço, enfim. É outro programa que visa incluir pessoas que estão separadas da sociedade. Programa Brasil Profissionalizado, Brasil Profissionalizado, Programa de Educação Profissionalizante. Aí você já pensa, esse programa é o programa que a formação docente está incluído, que o técnico está incluído, que o secretariado, que o meio ambiente. Esses cursos que nós fazemos vêm da educação profissionalizante. E ali está no final da apostila as leis que embasam isso, que é a LDB 9394 de 96 e o artigo 205, que eu já falei várias vezes para vocês sobre da nossa Constituição. Eu creio que tenha sido isso, eu só pontuei aqui as questões para vocês saberem que existe, e na próxima aula eu falarei com vocês sobre os programas, as políticas públicas a nível federal. Vou lá no Ministério da Educação, vou falar como estão os programas atuais, o que mudou, como era e como mudou, como está. Certo? Qualquer dúvida, mandem perguntas pelo Classroom ou pode mesmo comentar no vídeo, tanto faz, a critério de vocês.